Boa tarde. Hoje vamos falar sobre cestos de fermentação. Se você já faz pão ou se você está começando a fazer pão, em algum momento os cestos ou banitões, vão cruzar o seu caminho. E na live de hoje, boa tarde, tudo bem? Na live de hoje eu vou falar por que a gente usa o cesto de fermentação, quais materiais existem, quais tipos, e como escolher. E também, hoje no dia da live, eu tenho uma promoção especial que você recebe 10% em todo o seu pedido no valor da compra. E aqui na live eu já vou falar daí o código de desconto. Primeiro, boa tarde, tudo bem? Sim, essa hora, Mônica. Hoje tinha que colocar um pouco mais cedo, normalmente faço às 8, Mas hoje um pouco mais cedo, à tarde. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem aí, vocês? Como estão? Então, já que tem o pessoal aqui, vocês usam Banetton e que tipo vocês usam? Vocês podem me escrever aqui qual material vocês usam. E já fica mais interessante, saber o que é mais comum. Primeiro, se vocês usam mesmo. Não avisei dessa live, foi assim, rapidinho. Não houve tempo, eu subi para a cidade hoje, fiquei 3 horas no trânsito, por isso não consegui avisar, mas eu consegui fazer uma estrutura e vai ter um conteúdo bom por aqui. Espero que seja interessante. Boa tarde, Mi, tudo bem? Tudo bom? Sejam bem-vindos. Então eu perguntei se vocês usam Banetton. Banetton é outra palavra, outro nome para o cesto de fermentação. E eu gostaria de saber qual tipo vocês usam. Daqui a pouco eu já vou falar sobre os diferentes tipos. E enquanto vocês me escrevem aqui, eu vou acompanhar. Hoje está um pouco mais longe do celular, por isso tenho que dar uma olhada às vezes para frente. Mas enquanto isso eu vou falar por que a gente usa o Banetton. E antes disso ainda quero dizer que como a maioria dos pães é feito num cesto de fermentação, é bom saber como usar, por que usar, se você quer fazer todo o pão que você quiser. Não sabe o material? Palha ou corda? Deve ser uma corda, sei. Tipo uma corda de algodão, Esse eu coloquei aqui também. Boa tarde, Gino. Tudo bem? Tudo bom? Faz tempo, hein? Tudo bem? Hoje um pouco diferente, Eu estou testando um pouco um outro ângulo aqui e também um tema um pouco diferente, mas tem tudo a ver com panificação. E então, por que a gente usa o cesto de fermentação? Se você nunca viu, eu imagino que vocês que estão aqui ao vivo já conhecem, mas quem não sabe, é mais ou menos assim. Esses aqui são especiais, eu já vou falar mais sobre também. Mas a gente usa para colocar a massa modelada, Geralmente a gente faz a massa, deixa fermentar um pouco, daí faz uma modelagem e depois disso coloca no cesto de fermentação ou no Banetton. Mesma coisa. Aqui tem isso, cor de algodão. E a gente faz isso primeiro para manter, aquele formato que a gente deu na modelagem e de certa forma também para dar o formato certo, porque assim, se você faz tipo uma modelagem aqui e não é exatamente essa espessura ou esse comprimento, ao crescer a massa vai daí encher, preencher essa forma e vai pegar a forma do cesto de fermentação. Então esse é o primeiro ponto, porque a gente usa.
E tem mais, assim, um cesto bom, ele absorve um pouco do excesso da água. Isso é especialmente bom quando você faz pão de alta hidratação, uma massa com hidratação alta. E dessa forma deixa a pele do pão, que vira a crosta depois, né, um pouco mais seca. E dessa forma fica mais crocante e assim, mais dourado também, mantém a forma melhor, fica um pouco mais firme também, assim, mais estável, melhor dito. E são esses os básicos, assim, porque a gente usa, né, eu coloquei aqui mais, porque a gente pensa melhor antes, né, da live do que ao vivo. Nesse momento eu vou escolher, vou dar uma olhada aqui para não esquecer. Sim, tem mais 2 pontos e, assim, um ponto é meio, depende do seu próprio gosto que você prefere. Eu coloquei aqui 2 tipos. Se você prefere liso, daí seria esse. E se você gosta de ter um desenho no pão, daí usa esse tipo, ou de rattan, ou aquele que a Mônica escreveu de algodão, que vão dar aquelas listras assim, vai ficar... Eu gosto bastante desse desenho, mas às vezes eu gosto de não ter também. E assim, depende do que você quer, né? E mais uma coisa interessante, especialmente se você ainda não tem muita experiência, é que você pode usar o cesto de fermentação como referência, falando do crescimento da massa. Se você coloca a sua massa mais ou menos até a metade aqui, né? Dependendo da quantidade, eu vou falar também como escolher o cesto. Mas se você coloca mais ou menos até a metade, ele vai crescer até encher bem, e nesse momento você sabe mais ou menos que agora chegou a hora de tirar e colocar no forno para assar. Então é uma boa referência mesmo para ter uma ideia melhor. Porque às vezes é difícil, né, lembrar como estava exatamente a massa antes de crescer, e dessa forma a gente tem algo fixo como referência. Então esses são os pontos porque a gente usa o cesto de fermentação. Agora eu vou falar um pouco sobre os diferentes materiais que tem, que imagino que o mais conhecido é de rattan, que não deu tempo para baixar fotos aqui, eu teria colocado aqui, mas eu acredito que vocês conhecem. Sinal é tipo parece uma madeira, assim, uma planta, né, secada e tudo mais, e daí colocado em diferentes formatos, também existem diferentes formatos. É um material mais duro e, assim, lembra daí um pouco esse desenho aqui também, né. Esse material vem ou cresce cultivado em grandes partes na Ásia, e lá é fabricado também para conseguir, assim, para virar branquinho e limpinho. É necessário um processo com bastante químicos no meio, e é especialmente por isso que eu não sou muito fã desse tipo de material. Tem alguns outros pontos. Esse tipo de cesto já pode usar ou diretamente a massa diretamente nesse material. Muitas vezes vai junto com forro, que é tipo um pano, né? E daí você consegue com um cesto só fazer ou com desenho ou liso, como eu falei. Então depende, com esse daí você tem as 2 opções, isso é uma vantagem até. Mas como ele é feito de várias partes menores, ele tem tipo umas aberturas no meio, e ao colocar lá farinha, que você precisa colocar uma farinha antes de colocar a massa, né, para não grudar tudo, é mais difícil de tirar essa farinha depois para limpar. E isso ajuda bastante. A Mônica perguntou qual é o material desses aqui. Eu já vou falar mais sobre, tá? Eu vou só falar antes sobre os outros materiais. Chama polpa de madeira, mas eu vou falar um pouco mais sobre.
E falando do rattan, né, de novo, daí essa parte é um material que não absorve muita água também, porque é bastante dura, assim, mas densa, e daí não faz muito bem esse papel. Funciona, tem muitas padarias que usam, mas assim, a minha primeira escolha não é. E como eu falei, para limpar é um pouco chato, tanto quando se usa sem o forro, daí fica tudo lá dentro nessas aberturas, a farinha, e quando fica a farinha lá, isso é muito bom para criar bolor, para criar uns bichinhos lá dentro também, que é real. E se você usa com forro também, normalmente uso com forro, mas a massa tende a grudar ou deixar um pouco de resíduos e isso também acho difícil para limpar. Então, mais ou menos assim, não acho tão bom assim. O outro material é aquele que a Mônica falou antes, que acredito que é bastante comum também. Pelo que sei, é fabricado aqui no Brasil mesmo, nacional, né? E por isso tem o melhor preço também, já que não precisa importar, né? E assim, taxa de importação, imposto de importação não é nada barato aqui no Brasil, mas por isso feito aqui no Brasil é mais barato. Eu nunca usei, eu não sei se eu vi fotos, então não posso dizer com exatidão ou com própria experiência como ele se comporta. Parece que pelo material, sendo algodão, ele absorve bem a água também. Essa parte não sei, também parece pelas fotos que tem um pouco de abertura, então não sei como é para limpar. Uma coisa tem, né, algodão não é assim, dá para pensar um pouco, algodão é bastante pesado assim para cultivar algodão, precisa muita água, vai bastante inseticídio ou inseticidas, acho que assim é a palavra, né, em português. Então tem essa parte, mas assim, se usa roupa também com algodão, né, eu uso também, então não é assim algo tão terrível, mas se você dá uma atenção a isso, é bom saber, e tem essa parte. Tanto do rattan, tanto do algodão, são possíveis muitos tipos de formas. Tem de tudo, tem redondo, tem oval, tem mais comprido também. E assim, de comprido e mais fino para baguete, né? Apesar que para fazer a baguete eu acho melhor usar um cochê. Essas palavras fugem às vezes. Um pano, né, de padeiro, esses eu acho melhor porque geralmente faz mais do que um baguete e daí já coloca vários lá no pano lá. Existe também cesto de fermentação de plástico. Aqui no Brasil acho que nunca vi, eu nunca usei também, mas eu sei que na Alemanha tem bastante. E aí, cochê, então falei certo, né? Obrigado pela ajuda. Sim, a gente também prefere cochê. É que realmente para baguete eu não acho muito prático usar cesto. Assim, eu acho meio, sei lá, precisa mais espaço, né? É mais difícil, desnecessário. Para colocar na geladeira tá mais prático. Eu acho que depende como você faz. Quando eu faço no crochê, eu coloco geralmente uma assadeira de ponta cabeça e daí coloco assim perto da mesa, né, e coloco o crochê em cima, daí dá pra jogar tudo, coloco daí assim dessa forma na geladeira, funciona bem pra mim, mas depende das quantidades, né. Geralmente eu não faço tipo 3, 4 baguetes ou outro tipo de pão, mas uma quantidade parecida. Aqui para baguete tem o próprio. Isso, é isso que eu falei, né, Mônica? Que tem, mas eu não sei se precisa, que como tem o crochê, daí acho
acho funciona super bem. Voltando que tem cesto de plástico também, tem algumas vantagens, porque ele é mais resistente, assim, contra, se você bate, assim, né, às vezes cai, pode acontecer, então ele é mais resistente, também ao calor é super resistente. Como eu falei, eu nunca usei, mas eu imagino, por ser plástico, deve ter uma superfície mais lisa, e daí acredito que quando se coloca lá a farinha deve escorrer para dentro, né? E quando tem contato direto da massa com o plástico, imagino também que fica grudando lá. Mas é mais achismo, eu não sei com certeza porque nunca usei, então não posso dizer que é fato isso aí. Só raciocinando aqui, né? Então, chegando ao último agora, que é o cesto de polpa de madeira, que era o que falei, que são esses aqui que importei da Alemanha. Também tem vários formatos, como você pode ver, tem oval, redondo, tem retangular, tem com essas ranhuras, tem liso. Eu cheguei a importar porque eu acho o melhor cesto. Ou não, assim, não pretendo fazer essa live uma propaganda para esse cesto. Eu vendo o cesto sim, mas eu achei interessante juntar um pouco as informações sobre os cestos que tem. E agora eu vou falar também, né, quais são vantagens, desvantagens. Eu não vejo muita desvantagem, para falar a verdade. Vantagem na produção, para produzir esses aqui, é um processo totalmente sem químicos, e como é uma coisa que entra diretamente em contato com os alimentos, com a massa, né, eu prefiro ser assim. A polpa de madeira, só para vocês terem uma ideia, é tipo um purê, como posso dizer isso, é uma massinha de madeira mesmo, com água e uma papa, né? E essa é pressionado em molduras com bastante força, e dessa forma depois vai ser tirado e secado, e dessa forma mantém o formato. E o que é interessante também, assim, o fornecedor onde eu compro, eles dizem que vem tudo toda a madeira usada vem de cultivação sustentável, que é outro ponto bom, né? Admito que tenho o que precisava transportar, né, da Alemanha até aqui, que não é muito sustentável, mas eu queria que o pessoal aqui conhecesse também. E bom, para mim tem um estoque também, né, que posso usar. Tipo serragem, isso, assim, o processo se pega uma madeira, né, uma árvore, e ele é meio moído, assim, numa pedra mesmo, e essa parte bem, tipo, quebra as fibras e tudo mais, e essa parte daí vai com água juntado, e isso é pressionado. O que eu queria falar? Bom, esse material é muito bom na absorção da água em excesso. Isso é especialmente válido na longa fermentação, quando você usa na geladeira também. E assim, o que é bom também, esse material tem uma condução térmica baixa. Isso quer dizer, a massa mantém por bastante tempo a temperatura que você coloca. Vice-versa, se você deixou na geladeira, vai demorar um pouco mais até ficar na temperatura, né? Mas depois, quando ficou 10, 12 horas na geladeira, você tira, pode deixar um tempo por fora, e a massa vai continuar nesse tempo nessa temperatura mais fria. E a massa mais fria é sempre mais firme também, então ajuda para, na hora que você tira, né, faz o corte, fica muito bom.
pela forma de produzir, como eu falei, é tipo pressionado aqui, né? É uma moldura. Daí, mesmo essas que tem esse desenho, não tem uma abertura grande aqui, não, tipo, depois para limpar é muito fácil. Você só coloca, assim, quando você usou, faz um pão, usou o forno, você tira o pão, desliga o forno quente ainda, você coloca a forma com farinha e tudo, daí já seca, né? Depois, quando esfriou tudo, o forno e forma aqui, é só passar um pincel, sai tudo super fácil e fica assim de novo, como novo. Então, essa parte de limpar esse baneton de polpa de madeira é muito tranquila e eu gosto muito, assim, e as pessoas que já adquiriram me falaram também que gostavam muito dessa parte, que para limpar é muito tranquilo. Uma boa tarde a todo mundo que entrou agora, entrou bastante gente, tudo bem aí? Estou falando sobre banetons, cestos de fermentação, diferentes tipos. E, bom, esses também, quase todos são resistentes, se você cuida deles, se você faz essa manutenção, se você seca de vez em quando, especialmente se você mora num lugar onde é mais úmido, é recomendado secar mesmo se você não usa por um tempo para não pegar bolor. Isso não só para esses aqui, mas para os outros também, menos o de plástico. Se você cuida bem, você pode usar um baneton a vida inteira, basicamente. Assim, se você não tem uma produção muito forte, padaria provavelmente precisa trocar a cada 4 ou 5 anos, se realmente vai com tudo, né? Usa todos os dias e alta hidratação e tudo mais. Mas se você usa em casa, você vai ter o cesto de fermentação a vida inteira. Então é um certo investimento, mas vale muito a pena. Você pode usar realmente repetitivas, eu não vou conseguir. Você pode usar várias vezes, vamos falar assim, mais fácil. E realmente, como eu falei, se você faz dessa forma, tem um destaque no meu perfil também, onde eu mostro em imagens, tem um vídeo como eu faço assim, essa parte de secar e limpar. Dê uma olhada lá. Pode fazer a mesma coisa com o cesto de rattan também, caso você tenha, funciona também. Eu faço isso com esse que tenho. E vale a pena fazer uma boa limpeza, porque dessa forma realmente você vai poder aproveitar por muito mais tempo. Sim, vale muito a pena o baneton mesmo. Vale sim. E essa é uma coisa que eu queria falar também. É possível, né? Se você começa, você pode, tipo, dar um jeito. Você pode usar um escorredor de macarrão, por exemplo, com um palo dentro. Funciona. Só que se você quer fazer mais vezes um pão, você vai perceber que daí para tirar a massa disso, ter o pano de prato lá no meio, ou a toalha, sei lá, e tipo, atrapalha. Não é uma coisa que dá um fluxo bom. E isso, na verdade, é mais uma coisa que eu poderia ter falado no começo, porque usamos o baneton. É porque facilita muito o manuseio da massa, seja colocando assim a massa depois da modelagem num lugar, né, onde guardar, e também depois para tirar e colocar, seja numa pá ou numa panela de ferro, não importa. A última parte, o que eu queria falar aqui é como escolher, né, um cesto de fermentação, porque existem realmente muitos tipos, material, é preferência pessoal. Eu diria, como eu falei, eu gosto bastante desse aqui. Mas o que é importante e pensar que qual é o tamanho dos pães que você costuma fazer. Isto é bom saber o peso da massa. E a partir disso, normalmente as lojas eles colocam para qual quantidade de massa serve, né?
E aqui eu tenho para 500 gramas ou 750 gramas, tem alguns formatos que cabem mais, mas essa indicação. E uma outra coisa importante é o formato que você quer, né? Porque é o cesto que vai dar o formato. E daí depende se você faz os seus pães só no forno, numa pedra, daí você pode fazer qualquer tipo, qualquer forma, né? Tá livre. Mas se você costuma usar uma panela de ferro, é bom ter em mente, né, qual é o formato, o tamanho dessa panela para combinar, né? Tipo, não adianta muito se você tem uma panela oval e vai usar um redondo, daí na hora de colocar vai dificultar. Uma coisa óbvia, mas vale a pena mencionar, na minha loja tem os tamanhos também, assim, tem a recomendação de quantidade de massa que você pode usar no cesto e também tem as dimensões do próprio cesto, as dimensões internas e externas para você saber, né, se vai combinar com a sua panela. Mas o ponto... Bom, daí também depende do seu jeito, né? Se você dá importância à sustentabilidade, isso seria mais qual material você vai escolher. E também a parte da saúde, assim, imagino que todos os cestos que estão no mercado, né, disponível, devem estar ok para usar, mas como eu falei, tem uns materiais que usam realmente muita química no processo e outros que para cultivação da planta vai bastante água, vai muitos inseticidas e tal. Então, se você se importa com isso, pode pensar sobre isso também e daí escolher qual material você vai querer. Bom, então a gente falou, né, por que a gente usa um fermento, falo tanto sobre fermento que sai automaticamente essa palavra. Vou até tomar um gole para me situar de volta. Então falamos sobre os motivos por que usamos banetons e eu também falei sobre os diferentes materiais. Infelizmente não deu para colocar fotos aqui, porque às vezes tem gente que não sabe, né, não conhece todos os materiais, mas se você dá uma procurada na internet você vai achar, pode dar uma olhada. E falei sobre a manutenção do produto, como limpar, né, basicamente, e como escolher também. Então, com esses pontos, imagino que você se você vai ter uma boa ideia qual cesto adquirir. E como falei no começo, eu tenho hoje, nesse dia, tem um desconto especial na minha loja que você vai ganhar 10% no valor do pedido. E assim, eu queria reforçar mais uma vez, assim, que eu não falo que eu gosto mais desse material porque eu estou vendendo. Na verdade, eu escolhi importar esse cesto desse material porque eu gosto mais. É por isso, né? E se você achou interessante, se você ficou interessado, para conseguir esse desconto que falei, desconto 10% no seu valor de pedido, você só precisa, na hora de checkout, colocar um código promocional, que é cesto, tudo escrito minúsculo. Então, é fácil. E eu vou colocar depois na descrição dessa live, vou colocar o link para a loja, mas também tem o link na minha bio, que você também pode entrar lá, loja, e vai ver os cestos lá. Se você quer saber também, eu comentei já, mas vou falar de novo, se você gostaria de ver avaliações de pessoas que já compraram, que já usaram,
Tem um destaque no meu perfil que se chama justamente avaliações, se não me engano. Deixa eu ver se é isso mesmo, reconhecimento chama o destaque. Lá tem as pessoas falando, né, com fotos e tal, que acharam do produto e do atendimento também, que sou eu também que está dando atendimento. Se você tiver perguntas, dúvidas, pode mandar uma mensagem, estou à disposição. E se você ficou interessado, que é os 10%, hoje dá uma olhada lá na loja e use o código sexto, completo, tudo escrito maiúsculo. Eu espero que vocês gostaram assim dessa junção de informações sobre panetons e cestos de fermentação. E vou encerrar por aqui. Se tiver alguma pergunta, pode perguntar também antes de encerrar a live. Vamos ver se tem alguma pergunta. Oh, ein anderer Deutscher ist auch gerade hier reingekommen. Falar um pouco alemão, né, para mostrar que realmente é alemão. Bom, não tem mais perguntas, então eu vou me despedir por aqui. Se você tiver interesse ou dúvidas, mande uma mensagem ou vai lá para a loja, dê uma olhada e aproveite a promoção de hoje. Então até a próxima live, eu mando um grande abraço. Tchau, tchau!